Então, começando mais uma entrevista, e hoje tem um casal aqui ilustre, e eu quero falar para vocês que eu estou muito feliz por essa entrevista aqui, porque é a primeira vez que eu entrevisto alguém e um casal da área de saúde mental. Então, para mim é um prazer, é um marco, é um recomeço, e hoje nós estamos aqui com esse casal maravilhoso. Então, fala o nome de vocês para o público e fala quanto tempo que vocês estão casados. Conta um pouquinho da história aí. Olá, pessoal. Eu sou a Maria Ângela do Marcos. Nós estamos juntos há 35 anos. Eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e trabalho na área de saúde mental há mais de 18 anos, atuando como avaliadora, reabilitadora de pessoas que tiveram AVC, alguém que tenha TDAH, pessoas que têm autismo, pessoas que estão com declínio cognitivo. Então, a gente tem uma jornada ampla aí na área de saúde mental. Eu sou o Marcos da Maria Ângela, sou formado ali em Psicologia, Pedagogia e Estudos Sociais, sou professor da UEM, tenho trabalhado nessa área da educação, né, com estágios em escolas públicas, e eu estou na UEM desde 95. Que legal. E como que vocês se conheceram, assim? Porque ele me contou já umas histórias bem diferentes, que foi até eu falei assim, ó, vou chamar vocês para fazer uma entrevista lá no podcast. Conta como é que foi. Quem começa? Pode começar aqui. Eu acho que essa história ela é um pouquinho diferente. Em primeiro, então, agradecer o convite, né, da gente estar aqui podendo falar um pouquinho da história da gente. Eu namorava, né, eu estava na faculdade de psicologia. Antes dele, eu entrei na faculdade de psicologia em 90. Aí eu estava fazendo psicologia. Ele entra na sala de aula. E aí ele entra o rapaz alto, loiro, de cabelos encaixeados, óculos vermelho, com uma blusa cinza assim nas costas, entra para conversar com a professora de filosofia, chamada Glória, não dá nem para esquecer, né? Aí ele entra e cutuca a minha amiga assim do lado. Eu vou casar com esse homem. E eu namorava. Na hora. Na hora, mas foi uma coisa assim encantadora. A minha amiga falou assim, se você for casar com ele, eu canto no seu casamento. Falei, tá bom. Passou, ele entrou, conversou com a professora dispensou ele de fazer a disciplina, porque ele é formado em filosofia, que ele também não colocou, que ele tem filosofia. Aí a professora dispensou ele da aula e ele foi embora. Passou acho que 1 mês, 2 meses, né, amor? Aí ele entra na sala e eu vejo ele lá no fundo. Eu falei, eu não vou perder a chance de brincar com esse rapaz. Aí eu fui conversar com ele, bati no ombro dele, porque eu sou baixinha. Bati no ombro dele e falei, tudo bem? Ele tudo. Eu falei, você é solteiro, casado, homem? Na época a gente, desculpa a palavra, depois você corta. Viado, bicho, o que você é? Ele falou, sou homem, sou solteiro. Eu falei, muito prazer, eu sou a Maria Ângela. Aí ele pegou e falou assim, é muito prazer. E aí a gente começou a brincar ali, mas aí depois a gente pegou amizade, ele sabia que eu namorava já há 5 anos um outro rapaz. E aí, por acaso, a gente foi ficando mais próximo, ele viajou, precisou guardar o carro numa garagem. E aí ele disse que ficou de olho em mim depois daquela data, né, amor? E aí eu acabei terminando o namoro com outro rapaz e aí começamos a namorar. Isso desde 91. Desde 91. Foi bem direta ela, hein? Foi bem direta ela. Eu fui. Mas o momento mais importante... né, agora deixa ele contar. Que teve uma festa junina da família. Né? E aí a gente chegamos lá, né, na festa, mas não estava tão, como se diz, tão divertida. E aí tinha um evento da turma, num bar lá. Ele disse, vamos para lá? E aí entramos, só que aí chegou no carro, ela falou, nossa, mas a minha maçaneta aqui tá enguiçada, né? Era um Passat ainda, da LS, da época lá de 90, né? E aí, deixa eu ver essa maçaneta, né? Na hora que eu fui
mexer na maçaneta, aí que eu roubei o beijo. Aí, que é dia 29 de junho. Aí, né? tá vendo? Marcou a data, hein? De 91 ontem e a gente sempre marca essa data. E 29 parabéns, lembrando que a gente... né, começou nesse dia e nós casamos no dia 12 de junho, que é o dia dos namorados. Então, não tem... Bendito Passat, e ainda bem que não era de abrir com elétrico, né? Ainda bem que era ainda na época da maçaneta. Quadradinho, com certeza. Não, é aquele comprido. Aquele era vermelho, a gente chamava ele de cerejinha, né? Isso. Porque ele era bem vermelho cereja. Foi de lá que a gente começou e aí você terminou. Aí eu já tinha terminado o namoro com o rapaz, né? Mas aí eu tinha convidado ele, falei, ele chegou de viagem dos 50 anos do casamento dos pais dele e buscou o carro em casa. Eu falei, vai ter uma festa junina na casa de uma pessoa da família, você quer ir? Ele falou, eu vou. Aí a gente foi, aí na hora de sair a gente tinha um evento da faculdade para ir. Eu falei, tá meio chato aqui, a festa estava muito sem graça, assim. Ele falou, vamos. Aí na hora que eu fui fechar o carro, a maçaneta caiu na minha mão. Aí ele pegou e foi encaixar a maçaneta e roubou o beijo. Eu falei, bendita maçaneta. Eu falo isso, bendita maçaneta. Eu falo, quantos namoros deixaram de acontecer por causa de não ter mais maçaneta, né? E aí eu tenho uma pergunta que não quer calar agora. Tua amiga cantou no casamento? Cantou. E ela cantou a música Em Algum Lugar do Passado, porque eu amo muito esse filme. Aí ela foi lá e cantou. E ela não entra em igreja católica. Ela teve que entrar por trás para subir lá. Como é que chama? Aquela área onde fica o pessoal do coral. Ela entrou e subiu e ficou lá em cima e cantou no meu casamento. Que legal. E eu falei para ela, olha... E a gente tem assim, eu demorei para entrar na igreja, porque eu queria que gravasse no vídeo ela cantando. Né? E tem assim um pedaço bem grande dela cantando. Foi bem bacana. É o casal MM. Mari. Legal. Então, nós temos algo em comum, então. Porque eu e minha esposa somos xará também. Ivan e Ivone. Olha que bacana. Olha, bem bacana. E a gente se conheceu aqui do outro lado dessa praça aqui. Porque o fundo aqui, tá, pessoal? No outro vídeo falaram assim, será que não é fake? Não é IA? Não, é real, tá? É real. Do outro lado aqui tem o Instituto de Educação. Eu conheci minha esposa ali, então... Estamos fazendo esse ano 31 anos de casado também. Olha que gostoso, bacana, né? Eu acho que é assim, fantástico. Sim. E passa rápido, né? Passa. E eu penso assim, que você escolher alguém não pode ser uma escolha assim, momentânea, fugaz. Né? É alguém para dividir a vida. Né? Alguém para dividir a vida. É a pessoa que eu mais confio é minha esposa. Eu também, a pessoa que eu mais confio. Sim, então, assim, a gente se conhece, as limitações, até como provocar, deixá-la com raiva. Eu sei. Então, isso é muito legal, essa história de vocês, e hoje cada dia está mais incomum com a história como a de vocês. Hein? Mas também, ele me contou, assim, que você passou um momento na vida bem difícil. Foi um momento de inflexão, assim. Por que esse momento de inflexão falou tanto comigo, a gente conversando? Porque eu também passei por um momento assim no Covid, quando eu fiquei entubado lá 13 dias, eu acordei e não conseguia levantar nenhum copo d'água na boca, não tinha fala, daqui você assim mais ou menos eu via só o vulto, né? Não conseguia enxergar os olhos e tal. Então foi um momento de inflexão e você passou também. Então conta para nós como é que foi. Isso foi em 2003. Né? Nós tínhamos as crianças pequenas, a Vitória estava com 5 anos e o Vinícius estava com 3 anos. Ele fazia o doutorado na PUC lá de Campinas, aí ele pegou e toda terça para quarta, ele voltava de Campinas, você ia na segunda noite, na segunda noite, passava o dia inteiro, a terça, tendo aula, aí na terça de noite ele voltava, e eu levantava para ir buscar ele. 4h30, 5 horas era o horário que eu chegava na rodoviária. E aí ia lá pelas 3h30, 4 horas eu levantava, pegava o carro e ia buscá-lo. E naquela noite, eu sempre gostei muito de estudar, né? E naquela noite eu tive aula, eu estava dando supervisão para um grupo de colegas de neuroanatomia. Então eu tinha um grupo de gente em casa estudando e eu comecei a ter uma dor de cabeça muito forte. Mas eu falei assim, não adianta eu ir para o médico com 36 anos, se eu chegar no médico e disser que eu estou com dor de cabeça forte,
ele vai falar o que você estava fazendo. Ele vai falar, estava estudando das 7 horas da noite até meia-noite. Ele vai falar, é a vista, é cansaço, é isso, aquilo, aquilo. Não tive sensação, por isso que a gente sempre alerta, né? Não tive sensação de dormência, não tive sensação de tontura, nada. E aí eu fui dormir. Quando eu acordei para ir buscar o Marcos, aí eu já vi que a coisa tinha acontecido, estava feia. Porque levantava e caía, levantava e caía. Aí demorou para cair a ficha quando eu derrubei o box do banheiro. Né? Aí derrubei o box do banheiro, nós tínhamos uma pessoa que morava em casa, que me ajudava com as crianças em casa. Aí ela escutou aquele barulho e veio correndo para o quarto para saber o que estava acontecendo. Aí ela falou assim, para, Mari, para. Aí ela me viu, a boca torta, a boca estava aqui bem próximo da orelha. Ela falou, você não está bem, para, fica quieta. Aí ela foi buscar água. Quando eu fui tentar colocar água onde é a boca, aí eu me molhei inteira, porque a boca estava aqui, eu não tinha essa percepção. Aí ela falou, aconteceu alguma coisa muito séria com você, o que você vai fazer? Aí eu peguei e falei, então para tudo, liga na rodoviária, avisa que o Bigode, porque na época eles chamavam ele de Bigode, que a esposa dele não vai buscar, mas que é para ele não ficar esperando nem o ônibus, nada, é para ele pegar o táxi e vir para casa. Sempre muito mandona, aí já falei, separa todo o documento que eu vou ter que ir para o hospital. Aí já sabia que eu tinha acabado de estudar neuroanatomia. Eu falei, pronto, tive um AVC. Eu tinha consciência disso, que eu estava no... aí a hora que eu cheguei aí a hora que nós chegamos no hospital, aí eu falei para ele, mas liga já para o Dr. Fred. O Dr. Fred era na época o meu médico, e vi que ele era clínico geral, eu falei, avisa que eu estou indo para o hospital e que eu não estou bem. Que ele pode já esperar que a notícia não é uma notícia agradável. Aí quando a gente chegou no hospital, tinha, graças a Deus, um neurologista de plantão. Só que aí era um rapaz novo, por isso que eu falo que a informação, ela é tudo na vida da gente, né? Se tivesse a informação que eu tenho hoje, já teria pedido para ele dar um anticoagulante ali, né? E aí teria talvez dissolvido o trombo, talvez teria dado tempo de eu ter recuperado muito mais coisas do que eu recuperei. Aí foram uma luta aí de 2 anos aí de fisioterapia das 6 da manhã às 8 da noite todo dia, para sair da cadeira de roda, né, para voltar a entender quem estava junto com a gente. Aí depois teve disso, essa perda de memória, tudo? Tive bastante, assim, eu falo que graças a Deus, né, o lado do cérebro que foi afetado não pegou muito a cognição, mas deu uma coisa que se chama heminegligência. Então, ela é uma área do cérebro que é afetada, que faz com que você esqueça o teu outro lado do corpo. Então, tem casos famosos que a pessoa só come metade do prato, a pessoa só consegue se vestir de um lado, não veste o outro, e eu não conseguia enxergar quem passava do lado esquerdo. Então, até hoje eu tenho muita dificuldade, algumas falhas. Então, se alguém vem conversar comigo e vem falar comigo do lado esquerdo, é muito difícil que eu consiga ver que aquela pessoa esteja ali. Então, foi casos assim. E aí, o que aconteceu? Eu falo que caiu um arquivo, né, que tinha várias informações, e esse arquivo caiu, e na hora de reconstituir o arquivo, eu não consegui colocar o arquivo na ordem correta. Então, alguns fatos que a gente viveu, eu confundia bastante entre as crianças, o que tinha acontecido com o Vinícius, o que tinha acontecido com a Vitória. E assim, uma coisa surpreendente é que eu passei por uma pessoa que ela falou assim para mim no mercado: oi, Mari, tá tudo bem? Eu, tudo bem. Ela falou assim: minha mãe morreu. Ao invés de eu dar condolências, eu comecei a rir. Porque ficou muito confuso. Era para mim ter ficado triste. Eu sabia que eu estava triste, Maria Ângela. Mas a aparência era de uma pessoa que estava sorrindo. Então, aí por causa disso, eu vi que essas questões emocionais, cognitivas, psicológicas, elas são muito afetadas, não só a questão motora, porque do AVC a gente só pensa na mobilidade, né? Aí eu peguei e falei, não, então agora a gente tem que estudar isso para poder ajudar as pessoas que passaram por isso a ter uma vida de mais qualidade. Aí eu comecei a estudar isso e aí a gente abriu a clínica que trabalha exatamente para reabilitar
as questões relacionadas à cognição e à emoção. Essa parte da recuperação realmente foi um trabalho extenuante dela ali, né? Porque era de manhã, ia para a academia, né? De manhã, depois tinha fisioterapia. A gente fez... Na cadeira de rodas. No começo, sim, né? Foram que uns 5 meses de cadeira de rodas. né? E ela estava no segundo ano de psicologia. Eu voltei para a faculdade, né? Voltou ali para a faculdade na época, em 91, aí ela acabou trancando, foi fazer administração de empresa, se formou, até aqui em 96 na Unicesumar. E aí em 2003 ela falou, bom, as crianças já estão grandinhos, o Vinícius, quando viu a Vitória ir para a escolinha, eu quero ir também. E ela falou, agora, que a gente fez opção, né? Na hora que nós vamos ter filho, você vai ficar em casa, que você vai cuidar das crianças até ter uma idade, né? E aí, quando a gente percebeu que elas já estavam com uma certa autonomia, ela falou, agora eu quero voltar para a faculdade. Vou terminar a psicologia. Isso era setembro, né? Estava praticamente terminando o terceiro bimestre, né? E aí, como ela sempre foi excelente aluna, né? Menos. Né? Então, ela praticamente no terceiro bimestre já tinha passado, então acabou, né, já deixando aí a faculdade e foi atrás da recuperação. Mas aí a gente fez promessa, fomos Aparecida do Norte, nós... foi chá daqueles Semente de olho de boi lá do Mato Grosso, fizemos ralão. O que falaram que era bom. O que era bom, então ela batalhou muito. Eu falo, será chá de alpiste? Algumas pessoas hoje falam, parece que você não teve nada, né? nem se percebe, mas ninguém sabe o que ela fez para chegar. Exatamente isso que eu ia perguntar, como que foi para você chegar de viagem naquele horário cotidiano de madrugada, receber aquela notícia e ver ela daquele jeito, como é que foi assim teu sentimento? Na verdade, a ficha não tinha caído ainda, né? Só que foi cair mais tarde, né? Quando, né, no hospital, ela aí saiu de cadeira de rodas. O médico falou que eu nunca mais ia andar, né? Que ela nunca ia andar, né? O neurologista falou, dê graças a Deus que você não morreu, né? Pela lesão que você teve ali, não era para você estar aqui. Então imagina, né? No começo, enquanto estava lá no hospital, visitava lá, ficou na UTI, depois foi para o quarto, né? Mas a gente achou que era uma coisa que ele achou que era uma coisa assim, meio tipo, passageira, passou né? mal, uma gripe, vai curar, ela vai voltar para casa normal. Aí que quando saiu de lá, cadeira de rodas, dificuldade dela, né? Não tinha mobilidade nenhuma no braço, né? É uma hemiplegia completa, né? Aí que aí a ficha caiu. E quanto tempo demorou assim para minimamente estar normal, assim, andar, falar normalmente? Eu levantei da cadeira para andar depois dos 5 meses. Eu consegui assim, vamos supor, sair da cadeira e ir para o carro, né? Mas aí a partir do momento que eu comecei a perceber que eu podia confiar novamente na perna esquerda, já tinha dado o quê? Uns 5 meses? Foram 5 meses. Mas eu sempre fui muito atrevida. Deu 5 meses que eu podia levantar, andar, eu já quis ir dirigir. Aí eu já falei para ele, pode dar a chave do carro, só vai ter um detalhe, agora eu só quero carro chique, que aí seja de câmbio automático, porque aí eu não posso... Tchau, Passat. Não, aí eu peguei, porque ainda não consigo mexer muito com a mão esquerda, então eu falo assim, que ficou algumas vantagens, né? Então eu sou PCD, então eu tenho dificuldade ainda... Essa história de carro que tem que trocar marcha, pisar na embreagem, essas coisas, então o carro... Aí eu falei, agora eu fiquei com luxo, né? Eu só ando com carro, direção hidráulica ou elétrica e câmbio automático. Tem que tirar uma vantagem dessas questões, né? Mas não foi muito fácil. Eu falo assim, que a coisa mais difícil, que nem no nosso caso, é porque eu tinha as crianças muito pequenas, né? O Vinícius estava saindo da fralda, terminando de sair da fralda. Ele ainda usava a fralda à noite, então não era uma coisa muito tranquila. Eu tinha comprado para as crianças bicicleta, meu sonho era no dia 12 de outubro
dar a bicicleta para eles e ensinar a andar de bicicleta. Só que aí no dia 12 de outubro eu estava na cadeira de roda, né? Ele dando a bicicleta e eu vendo aquela cena, né? Aí dali eu falei para ele, falei, agora nós vamos para Aparecida do Norte, que dia 12 de outubro do ano que vem eu quero já estar andando, né? Quero estar andando bem, e aí essa história aqui vai ser apagada. E eu nunca deixei ele tirar foto, nunca deixei fazer nada. Falei, não quero ter. E sempre foi uma coisa, isso aqui é passageiro, né? Eu Apesar falava, de é que passageiro. aconteceu. Eu falei, eu vou dançar com o médico que falou que nunca mais eu ia andar, né? Aí eu falei para ele, a gente vai sair dessa situação. Não foi fácil. Eu imagino até, eu sempre admiro muito o Marcos, não é porque ele está aqui, não é porque é meu esposo, me ajudar a colocar absorvente, porque eu menstruava, né? Me ajudar a colocar sutiã, sabe assim? Me ajudar a me limpar. Eu ia para o banheiro, eu tinha que ter uma pessoa me segurando, né? A gente tinha cadeira higiênica, mas não era muito fácil. Então, assim, ele dava aula, ele era coordenador da Unicesumar, ele ainda dava aula na UEM, e ele ainda tinha clínica, que eu tinha aberto uma clínica para ele, né? Não, a gente abriu... Não, você já tinha clínica, né? Ele já tinha 2004, clínica. né? Aí, assim, então, ele tinha uma agenda muito lotada e as duas crianças pequenas para levar para a escola. Então, assim, não foi fácil. Eu fico imaginando, né, assim, para ele, uma mulher que não parava um minuto, né? Era super ativa, a gente tinha um sítio, então eu tocava o sítio, a gente estava se desfazendo do sítio para ir para essa casa, a gente estava fazendo a transição de eu voltar para a faculdade, né? As crianças já estavam maiores, muitos planos, e de repente vem uma... Aí eu fiquei afastada da faculdade por 2 anos, eu tranquei, eu estava no segundo ano, né? Terceiro não, estava no segundo ano? Não, estava no terceiro. Não, eu fiz o quarto e quinto na Uningá. 2006, 2007, 2008. Sei que lembra melhor. Então, por isso que eu falei, algumas coisas eu ainda tenho. No segundo ano lá, terminou e aí na Uningá, em 2006. Isso, aí eu fiz. Terceiro, quarto e quinto ano lá na Uningá. Mas aí eu já estava bem. E aí, como eu já tinha uma faculdade, aí enquanto eu estava fazendo a minha recuperação, eu comecei a fazer pós-graduação. Aí eu já fiz quase 2 pós-graduações enquanto eu estava em recuperação. Né? Não parou nem depois disso. Não parei. Nem o AVC parou, né? Não, tenho certeza que a minha esposa, vendo esse vídeo, ela vai se emocionar, porque ela fez isso comigo também, de levar no banheiro, dar banho, porque ainda que eu tive também, até vou te perguntar para vocês, é ele que acompanhou também, né? Esse teu processo, porque eu fui numa médica pós, né, tudo que aconteceu, e ela falou assim para mim, nossa, você tá assim, depois de 3 meses eu tava assim, quase que normal, né? Ela falou assim, nossa, eu tenho uma amiga que é médica também, e ela é pior de academia e tal, e ela tá há meses na cadeira de roda. Você já tá andando, né? Eu fiquei pensando assim, mas por quê, né? Qual que é a diferença? Aí para mim, é a mentalidade. É como que você enxerga o que te acontece. Porque tem algumas coisas que não dá para mudar. Você tem que fazer o limão com limonada. Né? Ia falar isso. Ou você aceita o que não dá para ser mudado e muda, né, o que não dá para aceitar. Né? Então vamos mudar. Então eu tive esse pensamento. Eu não tinha ainda um contato com a psicanálise como eu tenho hoje. Até foi por causa daquilo que eu fui para psicanálise, né, por uma busca interior que eu já vinha de um tempo, né, eu já tinha feito coaching mais de uma vez e tal, e até naquele momento me ajudou muito, porque eu comecei a pensar assim, eu estou num ambiente totalmente hostil, porque a sociedade estava todo mundo com medo, era uma coisa nova, você via no rosto dos enfermeiros assim, que eles não sabiam muito o que fazer, não tinham o que fazer, tinha que só... Aquele protocolo era o que tinha. E quem estava entubado já tinha até um atestado de óbito quase, né? Entubou, já estava pronto, assinado, só faltava, né? Só colocava a hora. A hora e o nome da pessoa já estava lá. Então, assim, eu olhava
em frente assim da cama tinha uma foto da minha esposa, da minha filha, né? Eu ficava olhando aquela foto assim, eu pensava assim, ó, o que tem de bom aqui? Uma única coisa, eu me agarrar e pensei assim, ó, eu tô vivo, tô acordado, tô vivo, né? Não tô andando, não tô falando, mas tô vivo. Então, assim, ó, você ter um preparo mental ajudou, pelo menos para mim, muito, né? Nessa questão. Para vocês, assim, conhecimento de psicologia nessa hora fez diferença? É assim, eu acredito que para ele que já estava formado, sim. Mas vamos supor, se você perguntar para mim, Mário, o que foi que fez você levantar? Foram as crianças, porque eu falava assim, eu não posso deixar um marido lindo desse para uma outra mulher pegar uma casa pronta, né? E vou andar com as crianças de bicicleta. Pegar uma casa pronta, 2 filhos lindos, né? Um casal. Eu falei, não, eu vou levantar daqui. Meus filhos precisam da mãe que eles têm. E aí, pegando o gancho que você falou, eu troco um pouquinho essa sua fala. Eu vou fazer do limão uma limonada, eu vou um pouquinho mais além. Eu falo assim, ou eu faço do limão uma caipirinha, né? Ou eu que sou gordinha, eu faço um mousse de limão. Porque a gente tem que transformar essa história numa coisa muito diferente. Então, o que dá força pra gente é difícil, sabe? Assim, eu vejo lá na empresa muitas pessoas que chegam com AVC. Eu logo que me enfermei, eu atendi casos muito complicados que eu ia atender na casa das pessoas. Então, eu passei um bom período. A gente abriu uma clínica, mas muitos dos pacientes que eu peguei para atender, eles não tinham condição nem de sair de casa. Naquela época, eu atendia a domicílio. E eu via pessoas assim, um modelo que se transformou numa outra pessoa. Eu vi um rapaz que era irmão de uma psicóloga amiga do Marcos, que o retrovisor do ônibus machucou a cabeça dele, ele ficou com sequelas bem significativas da área cognitiva. Eu tive um senhor que era caminhoneiro. Então, assim, vendo aquelas histórias, aí eu falei assim, eu preciso terminar a faculdade, porque eu preciso ajudar essas pessoas. Então, eu acho que fez o que fez eu falar para ele, não dá para ficar desse jeito, né? Eu preciso levantar. Não, e isso foi muito admirável, né? Eu acho que isso também acabou dando força na medida em que ela era exemplo para os outros, dizer, olha, eu já estive no teu lado, fiquei em cadeira de rodas, né? Isso acho que tem mais peso do que um doutorado. Muito, né? Passar na experiência. Então, as pessoas, pessoa, né? As pessoas, não, mas não acredito, né? Não, eu também fiquei em cadeira de rodas, né? Eu falo, se eu conseguir, você consegue. Até na clínica de fisioterapia, né, as pessoas falavam, fica mais tempo aqui, porque tinha muitos que iam lá, né, mas no fundo era aquele ganho secundário, eles não queriam melhorar. Né? E aí falavam, fica aqui, né? Porque ela era aquela pessoa que falava, gente, vamos, tal, é possível, né? E aí as fisioterapeutas, não, pode ficar aqui, fica mais tempo aqui, né? Porque ela animava as pessoas. Eu falava, vamos, gente, né? Se eu estou levantando, você vai levantar também. E até hoje acontece isso. Eu tenho lá na empresa o quadro com a lesão, né? Até antes de ontem foi um médico que é parceiro nosso agora. Aquilo na entrada, assim? Isso. Eu vi lá. E tem lá, são 7,5 centímetros, né? Então, se a gente que é da área da neurociência vai falar, se for pegar o homúnculo de Penfield, que fala toda da percepção sensorial, das questões de sensação, o meu braço inteiro, a área toda, né, da parte sensitiva foi afetada, eu perdi tudo. Né? Então, aquela área inteira foi lesionada. Então, quem olha assim, até a namorada do noiva do médico que estava junto, ela falou assim, esse cérebro é seu? Eu falei, esse cérebro é o meu. Ela falou assim, e você tá desse jeito? Eu falei, eu tô desse jeito. Ela falou, você é um milagre. E é difícil você escutar isso de uma pessoa que está se formando em medicina e que é médico, especialista nessa área. Eu falo assim, Deus não vai desistir de mim, e eu não vou desistir dele, nós dois vamos ter que fazer um milagre. Então, e é gostoso, porque aí você consegue, que nem você, né? É gostoso, você consegue falar para a pessoa. Eu já estive aí. Exato. Eu sei o que é você abrir mão daquilo que você era,
Ele saber que nunca mais você vai voltar a ser aquilo que você era. Essa é a certeza que você tem que ter. Aquela pessoa que você era, ela não existe mais, né? É um outro rio, é uma outra ponte, é uma outra água, e você tem que sair dali. Não vai voltar. E você sabe que o que você falou agora, para mim, foi... até aqui foi um dos melhores momentos, essa fala dela agora. Por quê? Porque eu não tenho sequelas físicas do que eu passei. Só que eu não sou mais o mesmo depois daquilo. A gente nunca mais Não sou mais o mesmo. Mudou, eu vou falar, não vou falar assim 100%, mas acho que uns 80% no mínimo mudou. Minha maneira até de falar, de agir, de pensar, de situações de estresse. Tem pessoas, todo dia alguém vai trazer lixo para você que está aí, né? Você leva para casa se você quiser, né? Aí já aconteceu situações assim, até tem uma que é bem interessante. Isso tem mais ou menos um ano. Quando eu comecei a atender, né? Eu estava em casa assim, de manhã, fiz uma oração, né? Assim, Deus, eu preciso cuidar das emoções das pessoas, que é uma grande responsabilidade, mas antes eu preciso cuidar da minha. Eu preciso controlar a minha, eu preciso ter, né, o mínimo. Aí saí de casa, aí eu cheguei no cliente e o funcionário lá queria sair no braço comigo. Todo jeito, brigou, tal. Não vou nem falar o que ele disse aqui para não ficar chato o vídeo, mas daí naquela hora eu pensei assim, caramba, né, tem que ter cuidado do que pede para Deus, porque ele vai te dar exatamente aquilo que você pede. Ninguém vai exercitar paciência se você não tiver que passar por ela. Se tiver um momento de estresse para você exercitar ela, né? Então para mim foi assim, eu vejo o quanto que eu mudei olhando para trás. Sabe? Cria muito mais empatia, né? Sim. Eu acho assim que quando você conversa com uma pessoa, vamos supor, eu vou pegar no meu caso, né? Pessoas com lesão, né, cerebrais, traumatismo craniano, AVC, cirurgia para retirada de tumor, cirurgia para Parkinson. Então a gente lida com uma gama muito grande de pessoas que têm sequelas e que elas ficam assim, o que vai acontecer comigo? A gente fala, acredita. E aí quando você bate de frente com uma pessoa que às vezes não tem, né, algo maior para se apegar, é mais difícil. E aí você tem que chegar e dizer assim, tá bom, que nem a gente da área da psicologia não pode muito ficar falando da espiritualidade, dessas questões, porque a psicologia pede para que a gente não interfira. Mas a gente fala, tem sentido a tua vida? E é isso, é quando você vai buscar para aquela pessoa um novo sentido. Você fala assim, tá bom, você não se apega a Deus, você não tem essa questão, mas o que você ainda quer fazer da tua vida? E ser empático de saber que a pessoa naquele momento ela fala, eu não quero nada, eu quero morrer, eu quero voltar a ser o que eu era, né? Porque nós temos pessoas que nem eu atendi o rapaz que ele era modelo, lindo, olho azul. Pensa numa pessoa fisicamente linda e encantadora. O AVC dele foi hemorrágico, então desfigurou o rosto dele, porque ele teve que tirar a calota craniana, então desfigurou, a sequela motora dele foi imensa, né? E ele falava, o que vai ser de mim agora? Eu falava assim, você continua sendo a pessoa que você é, e aí para você poder ajudar essa pessoa a sair dessa situação, você tem que se colocar no lugar do outro de novo. E aí eu falava, eu passei por isso, então eu posso me colocar no lugar dele com muito mais facilidade, que é o que acontece com você, né? Então, hoje a gente se coloca no lugar do outro com muito mais facilidade. Então, eu falo assim que a gente ganha muito mais empatia. Só que eu penso, eu não sei, talvez eu esteja errado, o meu limiar de tolerância com gente que não quer mudar ficou menor. Porque eu falo assim, você precisa brigar com isso. Ao mesmo tempo que eu sou empática, que eu entendo o que ela está fazendo, eu fico dando chá de ânimo. Vamos, faz um esforço, vamos fazer. Porque eu sei que está na mão dela algumas coisas, está no controle dela, né? Sim. E o que está no teu controle dá para mudar. Acho que foi muito importante também a parte do conhecimento, né? Porque ela já saiu da faculdade praticamente sabendo o que ela queria, já fez o TCC nessa área ali, né? Já fez especialização em terapia cognitivo-comportamental e trouxe para Maringá a primeira turma de especialização em neuropsicologia.
né? Uhum. Então, em vez de ela ir para Curitiba ou São Paulo, ela trouxe os profissionais, montou uma turma aqui, né? Então, acho que isso também ajudou muito ela, né? Essa questão da informação, do conhecimento, Sim. né? Que foi essa área aí da neuropsicologia, da neuroplasticidade, né? Que aconteceu na vida dela. Então, acho que as pessoas também precisam entender o que acontece com elas, né? Exatamente. E pelo jeito, essa situação uniu mais vocês como casal ainda. Sim, aí eu fui coordenador do curso de especialização ali na Unifama, ela que praticamente montou todo o curso, a grade, os contatos com os profissionais e tal, né? E aí fomos juntos, né? Eu lembro, né, na época lá da Unicesumar, eu era coordenador e eu que levava ela de cadeira de rodas, né, até a sala de aula. Depois tivemos lá uma pessoa, uma aluna, uma amiga, né, que me ajudou, né? Mas eu que, né, tinha que levar para a sala de aula, né, de cadeira de rodas, deixava lá, ia para minha coordenação, ó, agora é hora de intervalo, preciso ir lá buscar ela, né, ir para o banheiro, ver se precisava de alguma coisa, claro. Isso aí acabou nos ajudando. Ajudou bastante, assim, uniu, né? Porque não é fácil, né? Para qualquer pessoa, né? Então, assim, até que nem você tinha filhos pequenos na época que te aconteceu, tua menina estava com que 10 idade? anos. Então, né, era também uma pré-adolescência ali. Sim. Ver o pai, o risco de perder o pai, então ela já tinha um pouco mais de consciência, né? Os meus, porque eles eram pequenininhos, 5 anos e 3 anos, eles não tinham muita consciência do que estava acontecendo comigo. Mas eu tenho a nítida lembrança deles empurrando cadeira de roda, né? Eles fazendo isso, e eu tentando fazer daquela situação, que era complicada, uma coisa engraçada com eles. Eu falo, vamos lá, vamos me levar para passear. Então eles tinham que empurrar a cadeira de roda no mercado. Então você imagina, você pegar crianças de 3 anos, 5 anos, para entender isso, né? A família nossa não é daqui, a dele é de Santa Catarina, a minha é de São Paulo, então nós passamos por isso sozinhos. Né? Então não é uma situação muito agradável. Mas quando você vê outras pessoas, eu falo assim, que hoje o que me dá sentido é eu ver outras pessoas que passam pelo que a gente está passando e eu poder chegar e dizer assim, você vai conseguir, né? Você vai conseguir fazer isso. O olhar, o peso, tudo é diferente. Não é fácil, né? Eu não vou mentir, porque às vezes a pessoa olha para a gente com muito desespero. A luta é muito grande, né? A batalha é muito grande. Até hoje eu tenho que cuidar, até hoje eu tenho sequelas, até hoje eu preciso cuidar dessa questão, né? Porque eu não posso tomar nenhum hormônio, não posso. Eu até hoje estava gravando com ele um vídeo agora no carro, que a gente tem o hábito de gravar um videozinho, eu falando do como que eu tenho que olhar para mim e ser um pouquinho condescendente com aquilo que eu passo, porque às vezes eu sou muito rígida comigo, porque eu tenho alterações de humor grandes porque eu estou na menopausa. Só que eu não posso ter nenhum hormônio dentro do meu corpo, eu não posso fazer reposição hormonal, porque o risco de ter outro AVC é muito grande. Então, quer dizer, até hoje eu tenho que conviver com com questões que me aconteceram 23 anos atrás, né? Até hoje fazendo aquele mousse de limão. Até hoje, não, aí eu falo que agora já estou indo para uma torta. O meu limão já se transformou em tanta coisa, não é? Que nem você foi para uma formação em psicanálise. Sim. Não é? Então você vê, de um hospital de tantos dias de entubado, a gente sabe que isso tem que se transformar em alguma outra coisa, né? Sim, e interessante que essas coisas a gente não percebe que está dentro da gente, né? Só na situação adversa que vai aflorando, né? Aí a gente vai se auto-percebendo. E saber se você tem força ou não, né? Para sair daquilo ali. Tem algum caso, assim, algum paciente, assim, que marcou para vocês, assim? Você falar assim, nossa, a pessoa estava assim, aí eu tratei, a pessoa mudou e marcou, assim, para vocês? Eu tenho bastante. Tem uma moça que era secretária ela fazia faculdade de Direito, e ela teve um AVC, e ela ficou bastante sequelada. Jovem, isso em 2013, né? Eu também eu estava há pouco tempo com AVC, e ela chegou assim com bastante dificuldade. E aí aos poucos a gente conseguiu fazer com que ela voltasse a ser aquilo que ela era antes.
Então, assim, aí no caso dela, a reabilitação dela foi bem mais significativa. Ela era secretária de um escritório de advocacia, fazia também faculdade de Direito, e aí ela conseguiu retornar para a faculdade de Direito, conseguiu se formar. Então, são coisas assim que acho que tem ali bastante casos. É que a gente não pode ficar falando de nome, né, das pessoas, porque eu acho que a gente tem que ser Sim, tem que ter mais sigilo. sigilo. Mas, assim, tem, né, empresário. Nós tivemos um juiz, que ele também teve uma situação delicada numa cirurgia, subiu um trombo, né, em plena cirurgia, subiu um trombo para a cabeça, teve um AVC hemorrágico, e um juiz de 40 anos, né, ficou bastante sequelado. Depois ele conseguiu assim, se recuperar, mas não quis mais ser juiz. Né? Nós tivemos o caso também de um rapaz novo, cirurgião, pescoço e cabeça, sofreu um acidente, né, de quadriciclo, e aí depois ele se recuperou bastante, mas ele não voltou mais a ser cirurgião, porque a sequela da mão ficou bem grande. Mas ele era novinho, tinha 30 anos, 31 anos. Teve que se ressignificar a vida dele. Então, eu acho que essa é a parte mais interessante. Algumas pessoas vão voltar a estar próximo daquilo que elas eram. Algumas sim. Outras vão ter que ressignificar em todos os âmbitos, né? Vai precisar ressignificar no âmbito financeiro, né? Porque às vezes você estava num patamar que você às vezes muda esse patamar. Sim. Vai ter que ressignificar no seu âmbito social, porque as pessoas olham para você de forma diferente. Você é muito julgado, você é muito observado, que nem eu fiquei com muitas sequelas motoras. Então, as pessoas olhavam, via eu puxando a perna, via com que eu não mexo o braço. Então, as pessoas ainda olham, ficam ainda... Então, você tem que ter uma carga emocional muito grande para você não se deixar levar por esses fatos. Então, assim, eu observo que todos vão passar por isso. Você entendeu? Todas as pessoas. Quem não ficou com sequela, a questão emocional fica lá dentro. Ela é invisível, a dor é invisível, mas ela está lá, né? De alguma forma, né? Então, assim, casos, a gente tem um senhor que era caminhoneiro, que depois ele voltou a dirigir caminhão, né? Eu tive vários casos, assim, eles já estão na área já há 18 anos fazendo só isso, né? Só trabalhando com essa questão de reabilitação e avaliação. E aí a gente percebe o quanto que falta conhecimento dos profissionais que trabalham com isso, né? A gente percebe a fragilidade do ser humano quando ele tem ganhos secundários, que nem o Marx falou, né? Então a pessoa, ela tem tudo para se recuperar, às vezes tem uma lesão até menor do que aquela que você teve, mas como ela está tendo a atenção da família, ela está tendo a atenção dos filhos, ela tem aquelas questões de, meu marido agora cuida de mim, que nem ele comentou, que ele ficava cuidando de mim, ia lá, me colocava na cadeira. Olha que coisa mais legal, eu tenho um marido que me paparica, que me leva para um lugar, que cuida de mim. Então, isso é muito interessante, né? Sim, será que eu quero perder esse cuidado, né? Então, ao mesmo tempo que eu falava, eu quero esse cuidado, eu vou falar, mas eu não posso fazer isso com ele. Então, você também tem que ter a consciência de que você tem que levantar daquela cadeira por conta própria, né? Você tem que fazer a tua parte. Sim, tem que querer alguma coisa. Tem que querer alguma coisa. Então, são muitas coisas envolvidas. Então, quando você passa por isso, você olha para aquele ser humano, você fala, será que ela não quer sair dessa situação? Por quê? Né? O que está por trás disso, né? Tem mães que vão supor, às vezes não acontece com a pessoa, mas acontece com o filho. Então a mãe abre mão de tudo que ela faz na vida dela para cuidar daquele filho. Né? Nós temos casos assim. Aí a filha se cura, se trata, fica bem, mas a mãe não consegue mais voltar a ter a vida que ela tinha antes. Se a pessoa tem uma vida que está recorrente, fazendo a mesma coisa, ou está travada a vida, e tem condições de mudar,
muitas vezes aquilo que está acontecendo com ela tem um benefício, ela vê um benefício. Exatamente, é o ganho secundário, é o ganho né? Então, secundário, um benefício, por isso não acaba não mudando. e aí ela não quer perder aquilo, né? Então a gente até conversa às vezes, assim, fazendo uma supervisão de algum caso que a gente tem, ele já não atende mais, né? Mas às vezes eu recorro a esse cabedal de conhecimento que está aqui dentro, né? Filosofia, estudos sociais, Sim. Pedagogia, aí eu falo para ele assim, estou com um caso assim, como é que eu lido com isso? Porque hoje eu já não atendo mais em psicoterapia, né? Então hoje eu dou mais supervisão para os meus profissionais e para as pessoas que querem atuar nessa área, né? E aí eu falo assim, muita coisa vai fazendo a gente migrar, né? Hoje eu trabalho mais com avaliação. Aí as pessoas, por que você foi para avaliação? Porque eu quero saber o que ficou de sequela cognitiva, comportamental, emocional aqui, para que eu possa fazer um plano terapêutico voltado para aquela pessoa. E são poucos profissionais, né, que têm essa visão, né, mais neurológica, né, mais biológica, E comportamental, comportamental, né, para poder depois trabalhar na reabilitação, né, no plano terapêutico, né. Nesse sentido, a Mari, ela tem uma experiência muito grande, né. E eu acho que esse é o diferencial dela, né? Porque às vezes a gente recebe avaliações, né? Fulano precisa de uma intervenção, né? Precisa de uma reabilitação, né? Mas aí olha lá a avaliação, né? Tem lá os testes, né? Mas não tem nenhuma análise em cima desses testes. Às vezes eu dou muitas notícias tristes, né? Às vezes eu dou assim, a notícia para uma mãe, ó, seu filho tem deficiência intelectual, teu filho é autista, teu filho tem TDAH, ou um pai que está ali, eu falo, ó, você está tendo declínio cognitivo. Então, assim, eu sou uma pessoa que tenho que dar notícias tristes, mas eu dou sempre a notícia triste de forma alegre, né? As pessoas saem da minha sala e ele vê com uma notícia muito ruim, né? Às vezes com um diagnóstico ali, uma avaliação neuropsicológica, uma hipótese diagnóstica muito triste, meu filho é autista, comprovou mesmo, mas eu falo, ó, então nós temos agora todas as qualidades do teu filho estão aqui e as dificuldades dele estão aqui, vamos trabalhar isso? É isso que eu falo, né? Eu falo assim, não tem errado. Não, você tem que pegar aquilo que está bom e fortalecer. Todo mundo tem uma dificuldade de alguma coisa, uma facilidade de outra. Exatamente. Né? Todo mundo tem o seu superpoder, a sua criptonita, né? Exatamente. Então a gente tem que assim... por isso que eu falo que fazer o DISC, análise comportamental, ajuda bastante. Né? Porque a pessoa se autoconhece, né? Principalmente a questão do emprego, né, para os mais jovens. Exatamente. Porque, tem coisas que a pessoa vai fazer, mas não tem nada a ver com a comportamental da pessoa. Né? E a pessoa acaba se frustrando e achando que não dá certo em nada. Né? Acho que não tem capacidade para fazer nada. E não é exatamente agora pensando assim nos alunos de vocês e da trajetória de vocês, porque eu me coloco na geração de vocês, assim, de pegar do analógico para o digital, e agora a inteligência artificial, passar por toda essa fase, né? Eu me considero vocês também privilegiados, né, por ver todas essas fases. Aí, hoje, assim, qual que é a maior dificuldade que vocês veem nos alunos? Na geração agora, assim, quem está ali, sei lá, com 20 anos, está entrando na faculdade... Eu não sei se é falta de perspectiva, ou de repente eles veem o mundo muito fácil, né, que os pais acabam, de uma certa forma, meio ocultando, né, que não colocam pé na realidade, que nem essa semana protege muito. Um pai, achei interessante, né, ele é italiano, né, ele está aqui no Brasil acho que desde 2010, e ele falou, meu filho vai ficar de férias 15 dias, está com 16 anos, eu quero que ele tenha experiência de trabalho, né? Porque ele vai ficar em casa, vai fazer o quê? Então, eu quero dar experiência, né? Então, ele estava procurando empresários aí, olha, você precisa de algum serviço lá na tua empresa, pode ser qualquer coisa, né? Só para ocupar o meu filho, para ele ter experiência, né? E aí, essa semana, conversando com ele, você acredita que o meu filho começou a gostar do trabalho e não queria nem ir mais para a escola? Que ele queria começar a trabalhar? Ele começou a ver um dinheiro, gostou da rotina, né? Então, nós temos, assim, dois lados, né?
pais que ocultam esse mundo, né? E outros que tentam colocar esse adolescente, né, com o pé no chão. Então eu vejo assim que na medida em que você coloca esse aluno em contato com a realidade, eu acho que ele começa a se interessar mais. A gente vive muito alienado, a gente vive, parece que o mundo ele é mágico, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade hoje dos nossos alunos. Interessante isso, porque a biologia, o cérebro não mudou Não. nada. Não. Mas o estímulo, eu lembro que eu tinha 10 anos, ia 2 vezes, era 1,5 km da minha casa até a biblioteca, né? E eu gostava de ler Barça. Né? Então eu tinha que ir 2 vezes na semana, porque como era um livro de estudo, muito utilizado na biblioteca, eu tinha que renovar a cada 3 dias. Então eu ia 2 vezes na semana na biblioteca, né? Já era incomum, criança de 10 anos, uma cidadezinha pequena, você andar 1,5 km para ir, outro para voltar, 2 vezes na semana, né? Mas hoje, a inteligência artificial tem quantas Barças lá dentro? Tá na mão, né? Tá na mão, muito fácil. Então, é muito informação que o cérebro não consegue absorver rápido, conhecimento. né? E pouca formação, né? O conhecimento. O conhecimento, quando a gente fala conhecimento, é ele ficar, né, na pessoa. Aí ele saber. Né? Então, você acha assim que a dificuldade maior é essa? É muita informação hoje? Né? Eu vou pegar o gancho um pouco no que o Marcos falou da questão dos pais, né? Então, assim, eu vejo que os pais hoje têm muita dificuldade, né? De colocar limites nos filhos para algumas questões, né? Então, com essa história de facilitar as coisas, então eles acabam não colocando determinadas regras, determinados limites, a gente bate muito nessa tecla. E aí, o que acontece? Os pais também estão com uma rotina diferente. Então, antes a mãe ficava mais tempo em casa, ela tinha mais tempo de cuidar do filho, ela tinha essa consciência de que ela ia parar um período da vida dela, que foi a escolha que a gente fez, para cuidar dos filhos, para você dar aquela primeira formação, que eu falo que é a formação principal. Sim. É onde você coloca lá, já fica introjetado nele os valores, os princípios, as palavras mágicas. Dá licença, por favor, muito obrigado, gratidão por isso. Então, a gente tem essas questões que são passadas de pai para filho. Quando você terceiriza, você contrata alguém para cuidar do seu filho, ele vai cuidar daquilo que é motor. Hora de alimentar, trocar, dar banho, mas ele não te dá os valores e os princípios que você precisa. E os pais de hoje, eu percebo em algumas questões, quando eu atendo os pais, eles têm medo de não ser amados quando eles colocam limite para os filhos. E aí eles terceirizaram um pouco a educação para as telas. Então, assim, a gente vê a criança quieta porque ela está segurando um celular ou um tablet. Então, você acha que aquele comportamento está modelando aquele comportamento de você não subir, pular, correr, porque o pai não sabe dizer para, senta, fica quieto, né? E aí, quando tira o celular da criança, a criança mostra crise de abstinência, ela fica nervosa, fica irritada, então o pai devolve o celular para ela, porque é muito cansativo falar para o filho, não faz isso agora. E aí o cérebro, agora falando de neurociência, o cérebro daquela criança, ele fica hiperestimulado. E a hiperatividade, ela pode não ficar só na parte motora, porque na hora que eu te aquieto, você fisicamente não está gastando aquela energia motora, aquela área motora, mas o teu cérebro não para um minuto. Então a gente vê desenvolvimento, né, falando agora para os pais que estão ali acompanhando a gente vê que tem desenvolvimento de alguns transtornos que são vindo dessa formação. De ficar na frente da tela, de não ter limite para as coisas, não ter limite para comprar, não ter limite para comer, não ter hora para comer, não ter hora para comprar. Eu vou pegar um gancho aqui, eu acho que você é mais novo do que eu, mas eu falo isso muito, a gente brincava com o Atari, não era isso. Então, assim, eu sou da época do Atari, do Mega Drive, do Nintendo, aí o pessoal, nossa, ela tem tantos anos e sabe disso, porque a gente tinha uma videolocadora e a gente alugava os consoles para as crianças jogarem, né? Então, naquela época, quando você brincava com fita, o hominho morria ou o avião no River Raid lá explodia,
começava tudo de novo a fase. Então você tinha que ter aquela tolerância de esperar que a fase começava de novo. Então você ficava meio irritado, mas você aprendia que você tinha que começar de novo e fazer de novo. Chegava na fase do chefão, você morria e tinha que começar lá do zero o videogame. Aí você tinha que ter essa tolerância de começar a fazer. Nossa, eu já estava quase matando o chefão, eu perdi vida, voltava para trás. Então você tinha que ter essa frustração. É isso que eu ia falar, não tolerância, sabe lidar com a frustração. Não. Porque daí você vai para o mercado de trabalho, o chefe dá um toco lá, nossa, o mundo acaba. Exatamente. É por isso que a gente tem, não estou dizendo que a gente não tenha assédio, não estou dizendo que nós não tenhamos assédio na escola, assédio profissional, assédio nas empresas, mas antes a gente era mais tolerante. Hoje eu não posso chegar para um profissional meu, que entra às 14 horas e sai às 18, quando ele chega às 14h14, eu falo, você está 14 minutos atrasado. Ah, mas como assim? Eu falo, o teu horário de entrar é às 14, você tem que estar sentado às 14 horas. Você tem que chegar aqui antes das 14. 15 para as 14, porque às 14 você tem que estar sentado já trabalhando. Eles não entendem isso. Então, assim, por quê? Porque não entendeu lá atrás que tinha que colocar a roupa no cesto, que tinha que arrumar a cama, que tinha que tirar o prato da comida, colocar na pia. Ele não entendeu que ele tinha que participar e começar a se organizar, né? Hoje, o comércio é muito grande, eu quero vender ovo de Páscoa em fevereiro. Você vai nos mercados, está todo cheio de ovo de Páscoa. E aí a criança começa a ver aquele mundo do ovo de Páscoa, ela não consegue esperar chegar o domingo de Páscoa para comer o ovo de Páscoa. Aí o pai já acaba dando o ovo antes, então a criança não sabe já come no caminho. Já come dentro do carrinho, nem espera chegar em casa. Naturalmente a criança é ansiosa, né? É do ser humano querer. 10 querer. anos ali, você fala assim, ó, tal final de semana, tal dia nós vamos no parque, ou no, sei lá, né? Aí a criança é amanhã, é hoje. Isso, Então nem fale, né? Então, assim, você vê, então, as pessoas não sabem esperar. A gente é de uma geração, eu na casa da minha avó, a gente não tinha televisão, né? Então minha tia tinha televisão, então a gente ia na garagem, ela abria a porta de vidro da sala e a gente ficava assistindo televisão por aquela brecha. Então, a gente passou por muitas coisas. A nossa geração é extremamente privilegiada. Sim, eu vejo isso, né? Porque foi o que você colocou. Então, a gente sabia que só ia ganhar presente no Natal, no aniversário, no Dia das Crianças, e a gente queria brinquedo. Mas os tios sabiam que a condição da família fazia com que eles dessem para a gente um sapato, uma camisa. Minha avó trazia toda vez que a gente ia fazer aniversário 3 calcinhas, porque ela sabia que eram as 3 calcinhas que nós íamos ter para o ano inteiro. Você entendeu? Porque era desse jeito que era a vida. E a roupa passava do mais velho para o mais novo. E aí quando a gente ganhava uma coisa nova, aquilo tinha um valor muito grande. Hoje a gente percebe a intolerância e a falta de valor. A gente comia o frango assado no domingo, a tubaína, ela vinha no domingo, né? Então, eles tomavam... E não era todo domingo. Né? Que nem ele fala, vinha um gasozão, porque lá eles não falavam refrigerante, né? Na cidade dele. E quando era na Páscoa, hoje está tudo muito fácil. Hoje você acha que aquele dinheiro que é o cartão, ele é infinito. Então, as pessoas... ligam no iFood e pede comida japonesa todo dia, se quiser. Você entrega em casa. Você não espera fazer o doce de abóbora para comer doce de abóbora. Você vai numa loja e compra o doce de abóbora. Hoje está tudo muito mais fácil, então faz com que você não consiga ter essa tolerância, não consiga esperar, não consiga... Então, só que isso a gente precisa ensinar. O cérebro precisa ser ensinado, precisa ser modelado. Sim. Eu acho que essa que é a questão que falta. Porque a gente não aprende se você não faz. Né? Então fica difícil. Às vezes o pai fala para o filho, não faça isso, mas ele está fazendo. Ele fala para o filho, não use o celular na mesa na hora do almoço, mas ele está usando. E o filho aprende pelo exemplo, não por aquilo que você fala. Você é 10% falando só. O resto não, é observação. Então assim, as pessoas, os adultos também não querem frustração.
né? Eles têm muita dificuldade de aceitar o limite. Estão fugindo da frustração. Exato, eles estão fugindo da dor, né? Olha, recentemente, teve um cliente de uma outra área que eu atuo, que ele falou para mim assim, nossa, eu troquei de funcionário aqui, você viu? Eu falei, não, nem percebi, que era muito cedo, era antes das 8 da manhã, eu estava lá, né? Aí ele falou assim, olha, outra pessoa que entrou é uma pessoa muito bacana, trabalha legal e tal, só que, como você falou, chegou atrasado, e daí eu tive que conversar com essa pessoa e com mais os outros funcionários aqui na empresa sobre isso, né? Sobre essa fidelidade, né? Fazer a coisa correta. Ela chegou para mim e falou assim, olha, segundo o meu cliente, né? Falou assim, olha, você me deu um gatilho nas minhas emoções aqui, e eu fiquei com a ansiedade no talo aqui, eu não posso ficar aqui agora, eu tenho que conversar com o meu psicólogo agora, e daí 3 horas da tarde ela catou as coisas dela e foi embora, voltou só no outro dia. E ainda voltou. Tem pessoas que acabam até já abrindo mão e ainda pode até te processar por assédio. Assédio moral. Aí você fala assim, peraí, eu só estou colocando um limite, uma regra, né? Eu já escutei barbaridades assim, né? Na prática clínica e também por ter já comandado uma equipe de mais de 50 profissionais. Eu não estou falando de pessoas sem profissão, estou falando de profissionais que você chegava e falava assim, você tem que chegar mais cedo do que o teu paciente. Você tem que arrumar a sala para atender aquela pessoa. A pessoa chegava, o paciente já estava lá, chegava, sabe assim, atropelando tudo, já levando a pessoa para a sala com luz apagada, sem ar-condicionado ligado, sem a janela aberta, sem programar aquilo que vai fazer. Aí eu falo, como é que pode? Então, as formações estão ficando muito ruins. Sim, né? Isso eu concordo. Né? As formações estão muito ruins. Nós saímos pegar o gancho teu, nós saímos da pandemia, que muita gente foi para o online, e ela não quer voltar do online. E aí no online, o que acontece? Ela assistia a aula de camiseta e da cama dela. Quantas vezes eu vi ele dando aula, ele falava, eu quero todas as câmeras abertas. Aí o pessoal, professor, hoje minha câmera não está funcionando. Mas por quê? Porque o cara estava assistindo a aula deitado. Estava de pijama. Ou sem camisa. Sem camisa. Aí eu falo assim, então as pessoas entraram nessa onda e eles querem isso. E hoje, como você tem toda a informação que você busca, você tem ela na palma da tua mão, aquilo que o professor está falando, às vezes não é importante. Então hoje a gente tem que ensinar, falar para as pessoas com casos práticos para que ela entenda que aquele conteúdo que eu estou falando tem a ver com aquele caso, né? Ontem eu estava dando supervisão para uma colega nossa de trabalho lá e ela veio falar, olha essa senhora, nós temos um grupo de idosos, né? A gente atende, essa senhora está com isso. Eu falei, é essa área do cérebro que está funcionando. Então, eu quero que você programe para ela isso fazer. Então, só que essa informação eu preciso. Essa informação tem na internet, das áreas do cérebro, que cada área faz. Agora, como é que eu ligo essa área com tal instrumento, com tal coisa? É na hora em que você está estudando e na hora que você está na prática para gerar conhecimento. É a hora que eu pego a informação e transforma. Para aquilo calcificado. Exatamente. No cérebro. Porque não adianta eu falar a área de Penfield, a área de não sei o quê, o Penfield fez isso, o Brodmann fez isso, não adianta eu ficar falando isso. Porque isso está na internet. Agora, como que eu faço para saber o que essa área faz e o que eu faço lá? É a hora que eu junto. Então, as pessoas não querem fazer isso. Então, a mão de obra não quer receber bronca, não quer receber conhecimento, não quer ter tolerância à frustração, acha que tudo é muito touch, né? Eu não quero você, eu te bloqueio. Eu estou passando nervoso, eu pego a bolsa e vou embora, né? Eu pego... A sociedade líquida, né? Então, eu acho que a gente está com um grande desafio. A gente tem um grande desafio. Tanto para você que está aí nos assistindo, que quer ser um paciente, quanto você que está assistindo, que quer ser um profissional da área da saúde mental. Existe os dois lados, né? A dificuldade é grande, o momento é único, né? Exatamente. Porque, eu não sei, pós-pandemia, parece que desnudou mais ainda, né, os problemas
psíquicos das pessoas. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu vi uma reportagem bem interessante que dizia assim que existe hoje pacientes que são famílias assim, mães e filhos de pais órfãos de pai vivo. Eles falam, né? Exatamente. Porque o pai resolveu que ele não é mais homem, agora ele é uma mulher. Né? E daí ele exige do filho de menos de 10 anos que chame ele de mãe agora. Né? Então imagina a cabeça da criança, dessa mulher, e de tudo que acontece em volta dessa situação. E o profissional, como que ele vai lidar com isso? Como que ele vai atender essa criança? Como que ele vai atender essa mulher? Né? E também a reportagem dizia assim que 19% de chance da pessoa que faz essa, digamos, transição na sexualidade vai para dar cabo da sua vida. Né? O que aumenta essa seriedade e aumenta a seriedade também porque, como vocês viram eles falando aqui, né, que eles têm muito mais conhecimento que eu, que as pessoas realmente acreditam. Essa funcionária do cliente meu, ela realmente acredita naquilo. São pessoas que acreditam mesmo que, né, a terra é roxa, né, o céu é verde. São pessoas que estão acreditando em algo que está dentro da pessoa mesmo, de fato, né? A gente às vezes brinca assim, eu brincava, né, antes de conhecer mais, eu falava assim, terapia sigilância para lavar, vai fazer alguma coisa, né? E hoje Vai capinar um lote, né? e hoje eu vejo as pessoas falando assim, nossa, fazer terapia é para louco, né? Eu não tô louco ainda, né? Hoje já mudei totalmente a minha mentalidade, eu digo assim, faça terapia para que você não fique. Exatamente. Né? Se você sabe lidar, inclusive, com essas coisas que nós estamos falando aqui, né? Hoje. Foi um papo muito legal, gostei bastante. Tem alguma coisa que eu não perguntei para vocês queriam falar? Não, acho que é isso, né, da nossa vida aí, né? Eu acho que hoje é a questão do desafio mesmo da inteligência artificial, que a gente também não sabe, né, até onde que vai dar, né? A economia diz que vai ter uma bolha dessa da inteligência artificial que não vai se sustentar, mas a gente está organizando a nossa vida praticamente em cima das IAs. Né, fazendo os processos, tudo a gente acaba pesquisando, usufruindo, né, da inteligência artificial. Eu acho que essa é um impasse que nós estamos vivendo hoje. Né? No caso de vocês, eu percebo claramente que você já tem um conhecimento prévio, então quando vem a inteligência artificial fica... Você usa para somar. Você usa, soma. Ela é um meio para nós, não é o fim, né? Porque alguns acabam usando ali como um fim, né? Dizer o que foi falado ali, pede para ela fazer aquilo ali. Na verdade, a gente usa como um meio, né? A gente filtra, né? Esse aqui serve, aqui não serve, não é porque veio da inteligência artificial, que é verdade absoluta, né? Então, nesse sentido, eu acho que a inteligência artificial nos jovens hoje está ficando como um fim, né? E não como um meio. Aí você vai pegar o TCC, tem 10 TCC tudo igualzinho. Esse discernimento que a pessoa tem que ter, que você tem que usar a inteligência artificial, isso é um fato, né? A gente tem que usar, ela está aí para isso, né? Não dá para voltar. Só que para você poder usar com sabedoria, você precisa ter alguns valores e alguns princípios enraizados antes. Então então é ali que a gente bate na tecla e fala assim: pai, seja pai, mãe, seja mãe, ninguém substitui você, esse papel é teu, né? Não tenha medo de ser mãe, não tenha medo de ser pai, né? Eu acho assim, porque é ali que você vai falar. Você leu ali na IA, leu, mas vamos pegar o livro para a gente ter certeza que está escrito isso, né? Você tocou no assunto bem interessante da sexualidade, de questão de gênero. Essa fluidez de você passar por eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso estar isso, eu posso estar aquilo, está causando uma grande movimentação emocional, cognitiva nas pessoas, e até para nós profissionais é um desafio, porque a gente não pode chegar e tirar isso da pessoa, né? É porque ela está nesse momento. Então a gente também tem que ser muito cuidadoso na hora de falar, peraí, mas você nasceu como? Aí até questões biológicas a gente precisa tomar cuidado.
Então, para nós também não é uma coisa muito fácil. Eu falo que a gente vai pegar o alfabeto inteiro, né? LGBTQI, WXYZ, e você tem lá uma linha muito grande de questões para observar. Mas eu falo assim, a gente trabalha o respeito, né? A gente trabalha o respeito, aquela pessoa, a individualidade dela, mas a gente não pode deixar de falar que existe algumas situações na vida que vão ser intolerantes, que são situações que vão causar dor, e tem situações que você tem que ter regras. Eu acho que é isso que a gente tem que ter, né? Eu falo, hoje está difícil, né? Você juntar, eu falo que está um balaio de gato ali, você juntar tudo isso e sair dali um ser humano inteiro, né? Porque você está tendo que, eu falo que tem que juntar o Lego, né? Um pedacinho daqui, um pedacinho dali. Vou te chamar de Mari agora. Pode chamar de Mari. Já estamos ficando íntimo aqui. O que vocês, assim, pensam para o futuro? Porque geralmente as pessoas brincam, né, com quem passa dos 50. Falam assim, ó, você tem mais passado que futuro agora, né? Então, o que vocês pensam, assim, de projeto para vocês para o futuro, assim? Que eu vi que vocês são sempre para frente. Ela disse que a idade chega quase aos 60, mas de cabeça uns 30, tá na metade. Né? Eu estou hoje com 66, eu estou aí com uns 45, não cheguei aos 50. Os notes, né? Os notes aí, a gente não se sente com a idade que a gente tem. Mas a gente quer mesmo é poder viajar, né? Poder ter uma vida um pouco mais... usufruir daquilo que a gente foi conquistando ao longo dos anos aí, né? Então, acho que poder viver, curtir um pouco mais a vida, né? Porque se a gente for ver, a gente sempre se dedicou muito, trabalhou... Mas profissionalmente, agora pegando o gancho, ele ainda está na ativa, né? Ele ainda é formador de profissionais, né? Porque ele está na universidade. Então, eu vejo que ele não vai largar isso tão cedo. Eu acredito que na hora que ele se aposentar, ele ainda vai querer ir para alguma outra coisa, porque mentalmente falando, nós temos que continuar saudáveis. E a gente tem um projeto que a gente faz toda sexta-feira, que eu também não quero parar, que chama Paz com Propósito. Que aí a gente faz uma live toda sexta-feira com um tema para poder orientar, contribuir com esses pais, para que eles observem essas questões que a gente pontuou aqui, para a gente ter seres humanos mais saudáveis, seres humanos mais inteiros, né? Eu falo assim nesse sentido, né? Então, eu acredito que eu ainda deva fazer muitos projetos, porque a gente sabe que teve gente que abriu o mar aí com 89 anos, eu ainda tenho mais 20, tenho mais quase 30 anos ali para poder fazer alguma coisa. Eu não vou parar, acho que tão cedo, né? Ele vai ter que ficar segurando, senão E aproveitando já o teu gancho, como que as pessoas chegam até vocês? Quais são as redes sociais? Pode falar, depois eu coloco na descrição. O nosso Instagram é @ciscsaúde e o meu Instagram é @mariciscsaúde. A gente tem o site, né? www, que nem aquela moça fala, Cisc com C. Cisc com C, Centro Integrado de Saúde do Cérebro. E nós temos os canais do TikTok, nós temos aí, agora eu não sei nem pronunciar direito, T-Reds, a gente tem YouTube, porque nós também estamos começando a aprender a lidar com isso. E a nossa clínica aqui em Maringá fica ali perto da Cachaçaria Água Doce, né, subindo ali na Carlos Correia Borges. Já são 18 anos assim trabalhando com essa questão de saúde do cérebro. Quem quiser falar com a gente pode ir lá. Vai ser muito bem-vindo. Eu fui lá, visitei, ó, top. Agora eu vou terminar a entrevista fazendo a seguinte pergunta para vocês. Se vocês pudessem voltar para antes até de vocês se conhecerem, né, o que vocês falariam para si mesmo? Se tivesse sentado lá daquela menina de talvez 17 anos, ou ele também, né, aquela menina assim, tivesse sentado aqui de frente para eles, o que você falaria? Eu iria mais para essa área na área de financeira, economia, que a gente acabou não tendo muita formação. Você falaria para esse menino assim, estuda isso. Estuda mais educação financeira, tá? Para a gente poder chegar final aí da tua velhice aí, você está tranquilo em relação a essa parte. Então, acho que hoje
As escolas não trabalham isso, apesar aí de ter projeto de vida, ter a proposta de educação financeira, a gente não tem essa educação, essa formação. Isso sinto falta hoje. Aí eu vou um pouquinho mais longe. Eu pegaria aquela menininha de 5 anos de idade que começou a trabalhar cedo lá, fazendo pulseira, trabalhando no atendimento da padaria, e falaria assim, você conseguiu, né? Hoje você fez bem para muita gente, né? Então, assim, eu me sinto realizada profissionalmente, talvez financeiramente, talvez não tão realizada, mas pessoalmente sim, né? De saber que as pessoas saem da minha sala com um pouco mais de alegria, né? Sabendo que tem um processo muito grande ali de trabalho, mas eu saber que eu transformei a vida de algumas pessoas, eu fico muito, muito satisfeita. Então eu falaria para ela, você vai passar por muita coisa, menininha, mas aguenta firme que você chegou aonde você queria chegar, né? Então eu acho que todo mundo vai chegar onde ele conseguiria chegar. Eu falo assim, o plantio é uma escolha, mas a colheita, ela é líquida e certa. Se você plantou, você vai colher. Então eu tenho certeza que se você sabe, que se você tem aquilo que você queira fazer, você vai chegar lá. Não vai ser fácil, né? Vai ter aí uns buracos, umas escadas, uns tropeços, que nem no nosso caso, né? Eu falo que a gente tem um freio de mão puxado, porque aí Deus fala assim, você vai fazer, então faz devagar, calma, você vai conseguir fazer, né? Tenha tolerância. Eu acho que essa é a palavra de ordem, né? Sim. Olha, muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite. Ele falou aqui, ó, que ela não acorda tão cedo, então fazendo bem cedinho aqui a entrevista, ela não acorda tão cedo, mas ela prestigiou a gente, veio aqui conversar. A gente não se conhecemos hoje, né? Isso. Eu conheci o Marcos antes, e foi um prazer conversar com vocês sobre as demandas emocionais, sobre essa superação de vocês e da história de vocês como casal também, que me inspira e eu acredito que outras pessoas vão se inspirar também, né? Eu vejo na vida de vocês, tá? Uma mudança mesmo, porque teve uma coisa que eu vi que não é comum hoje, eu quero deixar isso registrado nesse vídeo, quando o teu filho veio te abraçar. Ele te abraçou e deu um beijo no pai assim. Ele tem quantos anos? 26 anos, né? Então já não é uma criancinha, não, é um homem, né? E ele foi, abraçou o pai e beijou. Isso não é comum mais hoje. Isso mostra da onde que veio tudo que ela falou aqui, que o casal falou aqui, e realmente estão deixando não só na família deles, mas para o restante dos pacientes, da sociedade toda um legado, né? Parabéns, obrigado aí pela vida de vocês terem nos prestigiado aqui. Nós que agradecemos aí essa oportunidade aí de a gente trocar umas ideias, né, trocar as nossas experiências e que possa servir aí para outros aí também. Maravilha. Agradeço o seu convite, agradeço vocês que vão estar assistindo, né? Mas eu quero deixar uma questãozinha assim, plante a semente, né? E vai regando, né? E vai tirando as ervas daninhas. Coloca aquilo que você quer em prática que você vai conseguir fazer. Mesmo que seja em terra seca. Mas ela vai dar um jeito, né? E acreditar que o bem vence o mal. E os bons são a maioria, né? Os bons são a maioria, até onde a gente estava comentando isso, né? Pela situação que a gente está vivendo hoje, né, no Brasil, a gente falou, nós temos que acreditar que o bem vence o mal, que os bons precisam prevalecer, os bons precisam aparecer, né? Que é o que a sociedade está precisando hoje. A gente saber que a gente está aqui para servir, né? A gente veio nesse mundo para servir, né? Então, eu acho que aquilo que você falou, quando você pede para Deus tolerância, paciência, ele não vai te dar um jarro cheio de flores. Ele vai te dar a semente e vai te dar a terra, né? Então, a gente sabe, né, que você vai ter que passar por essas questões para poder viver. Mas eu agradeço a oportunidade de trazer um pouquinho da nossa história e espero que sirva para ajudar alguém, contribuir com alguém. Com certeza vai, serviu para mim, com certeza vai servir para muita gente. Então, curta, comenta, compartilha, ajuda a gente a mandar essa mensagem para mais pessoas. Obrigado. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Até o próximo. Obrigado.